Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a formalização do pedido de reconhecimento de zona livre de aftosa sem vacinação. Vamos falar também sobre 3 certificações para o estado do Paraná, Rio Grande do Sul e para as áreas pertencentes ao Bloco 1. Preço do milho passou de R$ 52,00 por saca na semana passada em Campinas, São Paulo. Vamos falar sobre a movimentação dos preços do milho no Brasil, que continuam aquecidos. E vamos falar sobre mercado de animais de reposição, que continua firme. E também vamos falar sobre um tema interessante: longevidade do ser humano. O Agora Agro já está no ar. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai realizar agora, até a próxima sexta-feira, dia 14, portanto amanhã, a formalização do pedido de reconhecimento de zona livre de aftosa sem vacinação para o estado do Paraná, junto à Organização Mundial de Saúde Animal. O Paraná está sem o uso e a comercialização de vacina contra a febre aftosa desde o dia 31 de outubro do ano passado. O trânsito de animais vacinados provenientes de outros estados está proibido desde o dia 1º de janeiro de 2020. E mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o Paraná conseguiu cumprir o cronograma de atividades relacionadas à obtenção do status. Dentre os trabalhos realizados pela Agência de Defesa Agropecuária no estado, agora nos últimos meses, a finalização dos inquéritos do soro epidemiológicos do rebanho bovino foi priorizada. Cerca de 10.000 animais de 330 propriedades tiveram amostras de sangue coletadas, mas o Paraná pode não ser a única zona a pleitear o reconhecimento do status sanitário na OIE. A intenção do Ministério da Agricultura é solicitar 3 certificações. Nesta semana, auditores do Ministério da Agricultura estiveram para o estado do Paraná, também lá no Rio Grande do Sul e para as áreas pertencentes do Bloco 1 do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Fazem parte desta área os estados de Rondônia, Acre, cidades do sul do Amazonas e municípios do noroeste do Mato Grosso. No Rio Grande do Sul, para verificar o avanço do estado no cumprimento das demandas anteriormente apresentadas, o relatório final ainda não foi oficialmente recebido pelo órgão em Brasília. Porém, de acordo com a Superintendência do Ministério da Agricultura, no Rio Grande do Sul, a conclusão é de que o Rio Grande do Sul conseguiu atender 77% dos 18 apontamentos. Segundo o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do milho chegou a R$ 52,59 por saca, agora na última quinta-feira, dia 6, em Campinas, no estado de São Paulo. Esse é o mais alto patamar desde o dia 14 de abril. Apenas em agosto, a valorização do grão já chegou a 3,5%. E de acordo com a consultoria Safras e Mercado, as cotações em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e também Campinas, em São Paulo, já alcançaram valores maiores de R$ 55,00 por saca. A valorização tem acontecido mesmo em um estágio avançado de colheita do cereal. Favorece esse movimento o ritmo de exportações que começou a acelerar agora em julho. A expectativa de analistas de mercado é de que mais de 30 milhões de toneladas sejam embarcadas agora no segundo semestre. Para o analista das Safras e Mercados, o Paulo Molinari, a situação atual é realmente diferente para o mercado de milho e que não temos nenhum fator internacional que explique a movimentação dos preços aqui no Brasil.
O produtor brasileiro tem se mantido firme no processo de retenção do cereal no interior, na expectativa de que o preço aumente ainda mais com projeções de dificuldade de abastecimento. Dessa forma, como o produtor está bem capitalizado com a comercialização antecipada, as cotações ficam sustentadas. O próprio Molinari, ele estima que a atual segunda safra de milho deve atingir aí por volta de 74 milhões de toneladas e que a comercialização antecipada já atingiu entre 55% e 60% da produção. Boa parte disso é volume de exportação e outra seria demanda interna. O restante não comercializado seria o produtor estocando cereal com o sentimento de que os preços acompanharão os recordes observados na soja. Na média de todas as categorias e estados monitorados pela Scott Consultoria, entre machos e fêmeas anelorados e mestiços, os preços do bovino para reposição fecharam com alta de 2% agora na última semana de julho. E ao longo do mês, a valorização acumulada foi de 8,2%. De acordo com a consultoria, o mercado do boi gordo, mais firme na última semana, aumentou a procura por animais de reposição. As categorias mais zeradas são as mais procuradas, mas devido à oferta restrita e os preços acima das referências, os negócios fluíram com dificuldade nos últimos dias. Para o boi magro, o destaque da semana ficou para Goiás e Mato Grosso, com altas de 5,5% para Goiás e 3,8% para o Mato Grosso. Na última semana, já para o garrote anelourado, nesse mesmo intervalo, a alta foi mais significativa. Ela ficou lá no Pará com uma valorização de 4,2%. Para o curto prazo, a tendência é de que a procura por reposição permaneça em bom ritmo, apoiada na firmeza do mercado do boi gordo, que tende a seguir positivo nos próximos dias. As exportações de carne bovina in natura, elas seguiram em ritmo forte e tiveram o melhor julho da série histórica da Secretaria de Comércio Exterior, com 169 mil toneladas embarcadas, uma alta de 27,1% na comparação anual. Esse foi também o maior volume embarcado este ano e o segundo maior de toda a base de dados da SECEX. De acordo com o consultor de agronegócio do Itaú BBA, César Castro Alves, a China segue como destaque na demanda por carne brasileira, principalmente de bovinos e suínos. E o próprio BBA aponta que a tendência é de manutenção desse apetite no segundo semestre de 2020 até o ano que vem. A consultoria de agronegócio Itaú BBA, ela projeta que o volume embarcado não deve ter grandes aumentos entre agosto e dezembro, mas se a média observada nos últimos meses se mantiver, a expectativa é de aumento anual de 10% em carne bovina e 35% em carne suína. Somente no mês de julho, o Brasil exportou um total de 10,3 milhões de toneladas de soja para o mundo, isso dos quais a China foi responsável por 7,8 milhões de toneladas desse total. Em 2019, no mesmo mês, o Brasil havia vendido ao mundo 7,4 milhões de toneladas, abaixo do que a China comprou sozinha em 2020. Segundo informações da Administração Geral da Alfândega da China, as importações de soja em grão pela China no mês de julho somaram 10 milhões de toneladas, um avanço de 18% frente a igual mês de 2019, quando atingiu 8,6 milhões de toneladas. A elevação é atribuída aos embarques de soja mais barata no Brasil, em virtude da depreciação do real. No acumulado do ano, ainda segundo dados da entidade chinesa, as importações de soja daquele país somam 55 milhões de toneladas, uma elevação de 17,7% em relação ao igual período do ano passado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o ser humano, vamos falar sobre longevidade. Nós voltamos já, é um minuto só.
pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. E agora eu vou conversar com Milena Araújo. A Milena, ela é especialista em direito público e ela é CEO da Inteligência Educacional. E nós vamos falar de um tema muito interessante, é um tema talvez até preocupante. Nós vamos falar sobre longevidade. Nós vamos falar sobre nós que já estamos, assim como diz um amigo meu, de meio-dia para tarde. Já estamos chegando no escurecer da vida. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita. Milena Araújo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente discutir um tema muito interessante e muito importante. Tudo bem com você? Tudo bem, é uma grande honra estar aqui falando com você. E com todos que te ouvem com tanto carinho e com tanta atenção sempre. A inteligência... Milena, inteligência educacional. Você, vamos dizer assim, para o pessoal entender, você é a responsável pela inteligência educacional. O que é inteligência educacional? Que legal poder ter essa oportunidade de explicar. É uma empresa goiana que atua em 10 estados hoje no Brasil, e nós temos um trabalho muito intenso com o socioemocional, através de um projeto que nós somos exclusivos nacionalmente na aplicação, que é um projeto do Dr. Augusto Cury, que tem ele como autor metodológico, que chama Escola da Inteligência, e é um projeto que traz resultados incríveis. E nós temos algumas referências também. Nós somos uma editora, e essa editora, ela desenvolve temas que são de grande relevância hoje para a nossa sociedade. Nós temos como meta realmente desenvolver essas temáticas. E um dos temas que nós lançamos agora no mês de julho, em um webinário internacional, em que nós estivemos com a Organização Ibero-Americana de Cultura, que nós tivemos com o ILC, que é o Instituto de Longevidade. Então, são referências na área de educação, cultura, longevidade. Nós lançamos uma coleção de livros que fala exatamente da longevidade. O nome é Trilhas da Longevidade. E eu vou falar, não é uma preocupação para quem está como nós a partir do meio-dia em diante. É uma preocupação que eu acho que nós temos que ter desde o nosso filho, com 4 anos, sobre essa temática. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, que é levantar essa pauta que é da longevidade. Milena, de maneira geral, muita gente reclama, vamos dizer assim, longevidade não tem nada a ver com velho, certo? Então, eu vejo da seguinte maneira, mas hoje, quando se fala em longevidade, de maneira geral, as pessoas pensam em pessoas mais velhas, pessoas que dão problema, pessoas que não produzem mais, e parece que hoje a gente tem um choque de mentalidade, um choque de comportamento entre os mais novos e os mais velhos. Agora, é preciso lembrar que tudo isso que nós temos hoje passou pelas nossas mãos, passou pelos mais velhos. E nós estamos dando isso de bandeja para os mais novos. É mais ou menos por aí? Olha, a longevidade ela vai falar da pessoa idosa, quando nós falamos das trilhas. Mas nós vamos falar principalmente da preparação para se chegar a essa longevidade. E sim, não existe mais um idoso como na década de 40, na década de 70. Hoje, dentro da empresa mesmo, eu tenho pessoas que trabalham com várias gerações, desde 19 anos, 20 anos, até 60, 62, que estão extremamente na ativa.
que estão produzindo e ensinando e aprendendo com essa nova geração também. Então, quando nós falamos em longevidade, nós estamos falando de como o envelhecimento ele precisa ser, como eu vou envelhecer, como você vai envelhecer e como que os filhos, nossos filhos vão estar fazendo esse processo, essa caminhada. E é essa caminhada que nós precisamos discutir. Quais são? Você não pode mais pensar em ações para a gestão pública, ações da administração focada no entretenimento apenas, mas você tem que pensar, sim, naquela pessoa idosa que tem que está no mercado de trabalho, que tem muito a oferecer, que como é que ele vai estar desenvolvendo, e principalmente a saúde e como que o emocional dessas pessoas funciona. Então, você vê que eu tratei aqui de várias pautas que são extremamente importantes para essa longevidade, que é o nosso amadurecer. De maneira geral, as pessoas não estão olhando para a longevidade, né? Não estão preocupadas com isso, né? Isso é uma realidade muito nacional, muito brasileira. Se você pegar experiências, como nesse webinário que eu te falei, se vocês quiserem assistir, está no nosso feed também, ele fala muito, o pessoal da Europa, quando nós falamos, inclusive do Chile, Argentina, que tem uma preocupação muito grande, e nós tivemos palestrantes desses países, eles mostraram que eles fizeram um planejamento. O brasileiro ele tem uma tendência de ser muito imediatista e nós sentimos a necessidade apenas do que está acontecendo no momento. Então, nós vamos acordar para a longevidade quando isso for um problema. E nós temos que lembrar que o ano passado a pirâmide etária ela já mudou. Então, nós já temos uma equiparação da pirâmide etária. Nós não temos mais apenas jovens ou a maioria jovens dentro do país. E o adulto hoje, o adulto jovem, o adulto, ele precisa entender que isso é um processo de preparação. Nós não podemos ser pegos de surpresa. E é essa a importância de se trabalhar essa temática. Milena, a educação é fundamental nesse processo, né? A cultura, o conhecimento, coisa que, de maneira geral, nós somos, assim, até ligeiramente desligados disso aí, né? Sim, e a educação, ela precisa trazer esse assunto em evidência, assim como o poder público precisa se preparar para as administrações que estão por vir. Então, quando você fala em educação, é essencial que os nossos jovens entendam que eles vão envelhecer e que essa trilha, qual é a longevidade que você quer ter. Eu entendi. Eu acho que o Brasil ainda, de maneira geral, o nosso país, para ele se tornar uma nação, ele precisa mudar muita coisa. Muita coisa tem que se passar dentro da cabeça de quem toma conta desse país e também das pessoas exigirem mais um processo, vamos dizer, mais sólido na área educacional, coisa que infelizmente parece que não está ainda bem formada na cabeça da maioria das pessoas do nosso país. Milena, eu adorei esse tema, eu sou apaixonado por esses tipos de conversa e eu gostaria de tê-la mais vezes aqui no nosso programa para a gente discutir sobre isso. Certinho? E eu conto com a sua presença aqui mais vezes, ok? Vai ser uma honra, faço questão de trazer os autores também para conversar com você. E são pessoas como você, Antônio, que nos permite com que temáticas tão pertinentes e tão importantes, elas entrem na pauta pública. Então, parabéns pelo programa e muito obrigado por essa oportunidade. Parabéns para nós. É uma via de mão dupla. Milena, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Até. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Caráter perdido, tudo perdido. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.